Olá a todos! Hoje iremos falar sobre análise de decisão. Para isso, usaremos o livro Princípios de Economia para os Negócios, de Joseph Nellis e David Parker, mais especificamente o capítulo 4 do livro, onde aborda as decisões estratégicas das empresas relacionadas à oferta, explorando os fatores que determinam quanto produzir e como organizar os processos produtivos e de distribuição. Bom, com base em conceitos fundamentais da economia, o texto busca responder duas perguntas centrais. Primeira, quanto deve ser produzido e ofertado? E segunda, de que maneira a cadeia de suprimento deve ser organizada? A partir dessas questões, o capítulo estudado aborda os seguintes aspectos relativos à decisão da oferta da empresa: a dedução da curva de oferta da empresa, condições de oferta, elasticidade da oferta, cadeias de suprimento e valor agregado, custos de transação e a teoria baseada em recursos de oferta, formas de integração de empresa e, por fim, excedente do produtor. Uma análise detalhadamente dessas questões fornece a base para compreender as decisões relativas ao preço e à produção de empresas que se encontram em diferentes formas de estrutura de mercados. Sobre a dedução da curva de oferta da empresa, temos que para uma empresa em uma indústria altamente competitiva, a curva de oferta demonstra a quantidade que ela está disposta a fornecer a todos os possíveis preços de mercado, da mesma maneira que a curva de demanda demonstra quantos consumidores estão dispostos a comprar por esses preços. De uma maneira geral, quanto mais alto o preço, mais a empresa estará disposta a fornecer, por duas razões. Em primeiro lugar, um preço mais alto pode significar maiores lucros. Em segundo lugar, em muitos casos, principalmente no curto prazo, o custo marginal da produção aumenta à medida que a oferta aumenta. Dessa maneira, é necessário um preço mais alto para cobrir os custos adicionais. A quantidade extra real fornecida irá depender do custo marginal para produzir o nível de produção extra. Logo, a curva de oferta de uma empresa em uma indústria altamente competitiva é traçada pela sua curva de custo marginal, como ilustrado na figura a seguir, onde temos na figura A curva no curto prazo e na figura B a curva no longo prazo. No longo prazo, uma empresa voltada para a maximização dos lucros deverá cobrir todos os custos, tanto os fixos como os variáveis. Portanto, a curva de oferta será mapeada, no longo prazo, pela curva de custo marginal que se encontra acima da curva de custo total médio. Quando a concorrência for restrita, como no caso extremo do monopólio de uma única empresa, a empresa voltada para a maximização de lucros determinará seus preços acima dos seus custos marginais de produção. Portanto, em mercados imperfeitamente competitivos, o conceito de uma curva de oferta como foi definido é inadequado. Uma empresa monopolista não está à mercê do mercado como uma empresa competitiva. Ela não precisa aceitar o preço do mercado como determinado e reagir a ele. Ao contrário, a gerência de uma empresa monopolista tem o poder de selecionar a combinação preço-vendas em sua curva de demanda que ela preferir, de maneira a maximizar os lucros. A empresa monopolista é, portanto, uma formadora de preços, não uma aceitadora de preços. Quanto às condições de oferta, é correto afirmar que, obviamente, o preço não é o único fator que se afeta as decisões de oferta, mesmo em mercados altamente competitivos. Os outros fatores que provavelmente causarão impacto sobre as decisões de oferta são chamados de condições de oferta. São exemplos importantes desses outros fatores. Mudanças nos custos de produção. Essas incluem mudanças no custo da mão de obra, matéria-prima, taxa de juros sobre o capital e tarifas diversas, como de eletricidade, por exemplo, e o impacto de novas tecnologias sobre os custos, todos os quais podem causar um impacto no equilíbrio entre a mão de obra e a produção intensiva em capital, e em uma última análise, na lucratividade. Preços de outros produtos. Quando os preços de outros produtos são alterados, a empresa pode decidir trocar de produção. Por exemplo, no setor agrícola, um declínio na receita proveniente de laticínios na Europa levou muitos fazendeiros a passarem para a produção de outros produtos, como sementes de couve. Mudanças nas expectativas de lucro. Entre momentos de boom e retração, as expectativas de lucro podem mudar drasticamente, levando a uma reavaliação da estratégia empresarial. Por exemplo, durante a década de 1990, nos retraídos setores japoneses de transações bancárias e propriedades, várias empresas reduziram suas atividades ou simplesmente fecharam os negócios.
Clima. O clima é obviamente importante nas decisões de oferta em indústrias como as do setor agrícola, construção, seguros, transporte e turismo. Quando alguma condição de oferta muda, as empresas tendem a fornecer mais ou menos de seus produtos a determinado preço. Em relação à figura a seguir, isso equivale a um deslocamento na curva de oferta. Uma mudança favorável nas condições de oferta, como uma redução nos custos de produção, deslocará a curva de oferta para a direita, já que agora mais pode ser fornecido lucrativamente por determinado preço. Em contraste, uma mudança desfavorável nas condições de oferta, como os danos causados à capacidade produtiva por uma tempestade, fará a curva de oferta se deslocar intensamente para a esquerda. Vou falar um pouco sobre a elasticidade da oferta. A elasticidade da oferta ela mede a sensibilidade da quantidade ofertada de um bem ou de um serviço em relação às variações do seu preço, e ela é um conceito econômico que analisa como os produtores respondem às mudanças de preço, indicando se a oferta é mais ou menos flexível. Ela é representada pela fórmula, que é a variação da quantidade ofertada, a porcentagem, dividida pela porcentagem da variação do preço. Existem vários tipos de elasticidade. Por exemplo, a oferta elástica, que é quando a quantidade ofertada varia mais que proporcionalmente ao preço. O valor da elasticidade é maior do que 1. A oferta inelástica, que é quando a quantidade ofertada varia menos que proporcionalmente ao preço. O valor da elasticidade é menor do que 1. A oferta perfeitamente inelástica, que é quando a quantidade ofertada permanece constante, independente do preço. E a oferta perfeitamente elástica, que é a oferta, ela muda infinitamente com qualquer variação de preço. A elasticidade da oferta ela é importante para entender como os mercados funcionam, especialmente pelos cenários de mudanças rápidas dos preços. A cadeia de suprimentos e a cadeia de valor. Bom, o conceito de cadeia de suprimentos e a cadeia de valor é relacionado à maneira como bens e serviços são produzidos, movimentados e entregues ao consumidor final, mas possui enfoques distintos. A cadeia de suprimentos, a supply chain, abrange todas as etapas logísticas e operacionais necessárias para que um produto ou serviço chegue ao consumidor final. Por exemplo, ela inclui os fornecedores de matéria-prima, o processo de fabricação e transformação, distribuição, transporte, armazenagem, entrega, os clientes finais, e ela é centrada na logística. O objetivo principal é garantir que os recursos certos cheguem ao lugar certo, no tempo certo e ao menor custo possível. A cadeia de valor, ela é já um conceito estratégico para analisar as atividades que agregam valor ao produto ou serviço, que são as atividades primárias, produção, marketing, vendas, logística, serviços, atividades de apoio, gestão, tecnologia, infraestrutura, desenvolvimento de recursos, e o foco é gerar vantagem competitiva, otimizando processos que entreguem mais valor ao cliente. É essencial as cadeias para as empresas, que elas buscam alinhar eficiências operacionais com vantagem competitiva no mercado. A essência da gestão da cadeia de valor é administrar cada etapa da cadeia de suprimento de maneira a maximizar a vantagem competitiva. Uma vez que a cadeia de valor inclui insumo e produtos, normalmente a gestão da cadeia de valor envolverá o controle dos relacionamentos com fornecedores, distribuidores e varejistas internos e externos. Isso leva a tomar uma decisão relativa a quais atividades devem ser empreendidas dentro da empresa e gerenciadas diretamente e quais são terceirizadas mais eficientemente. Os custos de transação correspondem aos custos associados à negociação, monitoramento e execução de contratos no mercado. Contratos simples, como a compra de jornal, são rápidos e diretos, são contratos à vista. Enquanto contratos complexos, como na construção do túnel no Canal da Mancha, podem envolver muitas cláusulas e incertezas. Contratos complexos frequentemente incluem termos para lidar com situações imprevistas, como problemas geológicos permitindo ajustes no custos ou renegociações. Em ambiente com maior incerteza e complexidade, os custos de transação tendem a ser mais altos. Já a teoria baseada em recursos destaca os recursos internos da empresa, ativos, habilidades e conhecimentos, que geram vantagem competitiva.
Empresas devem focar em suas competências essenciais, elementos difíceis de imitar e valorizados pelos clientes. A decisão de terceirizar ocorre quando a empresa não possui capacidade interna eficiente para fornecer um bem ou serviço, pois tentar desenvolvê-la poderia gerar custos excessivos. Competências essenciais precisam ser protegidas, pois são cruciais para a competitividade e sobrevivência da organização. Forma de integração de empresas. Os custos de transações e as teorias baseadas em recursos nos auxiliam a compreender por que algumas cadeias de suprimentos são altamente integradas, dentro de uma ou de um pequeno número de empresas, e outras não são. As formas hierárquicas de organização da produção estão associadas a altos níveis de integração. A integração pode assumir 3 formas principais, a saber: integração vertical, horizontal ou em conglomerados. Explicaremos brevemente cada uma delas separadamente a seguir. Integração vertical. Esta maneira de integração ocorre quando empresas em diferentes etapas da cadeia de suprimentos se fundem ou uma adquire a outra. Integração horizontal. Esta maneira de integração ocorre quando 2 ou mais empresas na mesma etapa de produção se fundem ou são adquiridas. Por exemplo, a fusão da Daimler e a Chrysler na indústria de motores. Esse tipo de integração é normalmente ambicionado para obter economias de escala, levando a custos e preços mais baixos. Porém, pode ter efeitos adversos para os consumidores quando provoca excessiva concentração de mercado. O resultado é um preço mais alto e uma escolha reduzida para o consumidor. As autoridades reguladoras da concorrência existem na maioria dos países. Inspecionam criticamente fusões horizontais e as proíbem quando acham que elas provavelmente resultarão no abuso de uma posição monopolista. Integração em conglomerados. Esta maneira de integração esteve bastante em moda nas décadas de 60 e 70, mas de algum modo tem sido desfavorecidas recentemente. As fusões em conglomerados envolvem a união de empresas que atuam em mercados diferentes. Por exemplo, uma empresa de tabaco pode diversificar para varejo ou atividades bancárias, ao adquirir empresas nesses setores. O principal argumento a favor dos conglomerados encontra-se na diluição dos riscos. Se a empresa opera em diversos mercados, ela terá menores chances de sofrer durante retrações econômicas, quando alguns mercados são afetados mais adversamente que outros. Um argumento que pesa contra essa potencial vantagem, porém, é a suspeita de que alguns conglomerados destruam valor devido a uma má administração. Pode ser difícil administrar empreendimentos eficientemente quando eles estão distribuídos por vários setores industriais. Excedente de produtor. Para completar essa discussão a respeito das decisões de oferta da empresa, chamaremos a atenção agora para o tema do excedente de produtor. O excedente do produtor é o oposto do excedente do consumidor. Como já foi discutido nesse capítulo, os fornecedores que procuram maximizar os lucros precisam de uma adição à receita que seja pelo menos igual ao custo de produzir uma unidade extra de produto para persuadi-los a fomentar aquela unidade. Em um mercado puramente competitivo, a curva de oferta é a curva do custo marginal e representa o custo de produzir cada unidade adicional. Portanto, o excedente do produtor é a receita adicional que resulta para uma empresa quando unidades do produto são vendidas a um preço que está acima do preço pelo qual a empresa teria se preparado para fornecer, isto é, acima do custo marginal de produção. Muito obrigado!